Meu caro amigo, que bom ter você aqui comigo, mais uma vez. Seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui você vai encontrar os maiores e melhores ensinamentos dos grandes mestres Bob Proctor, Joseph Murphy, Neville Goddard entre outros. E se você for novo por aqui, já aproveita para se inscrever, deixar seu like e ativar o sino de notificações, porque aqui no canal tem vídeos novos todos os dias e todos os conteúdos são preparados com muito carinho e cuidado para você. Espero que goste, e bom estudo! O Segredo Oculto de Deus. Palestra realizada em 12 de abril de 1971. Neville Goddard. Os mistérios de Deus são de caráter misterioso, mas são proclamados a todos os que podem entendê-los. Paulo, em sua carta aos Coríntios, a primeira carta, você lê isso no capítulo 2 de 1 Coríntios. Ele está contando a eles que a sua fé não pode estar na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Agora, ele fala de uma sabedoria completamente diferente. Ele disse: contudo, entre os maduros, ensinamos sabedoria. Não é uma sabedoria desta época ou dos governantes desta era, pois todos eles estão fadados a morrer. 1 Coríntios 2 versículo 6. Ele fala de uma sabedoria totalmente diferente que ele afirma ser o segredo. O segredo oculto de Deus, que Deus decretou antes dos séculos para nossa glorificação. 1 Coríntios 2 versículo 7. Então ele disse: pois qual é a pessoa que conhece os pensamentos de um homem, senão o espírito do homem que nele habita? Assim também, ninguém compreende os pensamentos de Deus exceto o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2 versículo 11. Agora nos é dito, depois da ressurreição, aqueles que estavam mais próximos a ele, ainda não o entendiam. Pois quando ele apareceu, eles disseram: Senhor, queres agora, neste momento, restaurar o reino a Israel? E ele lhes disse: não é para vós conhecer os tempos e as estações que o Pai fixou por sua própria autoridade. Mas você espera até receber o poder que virá sobre você quando o Espírito Santo vier sobre você. Esse é o poder do qual eu falo, quando o Espírito Santo vem sobre você. E então, com esse poder, você será minhas testemunhas, testemunhando em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, mas não até que venha sobre você. E quando se deparar com você, lhe é dito: o Santo Espírito é a lembrança de alguém. Ele trará à sua lembrança todas as coisas que eu lhe contei. O todo voltará, e então você realmente reproduzirá em si mesmo a minha história. É o que ele está dizendo a eles. Ele agora desaparece. Ele agora revelou a eles o verdadeiro êxodo, que o êxodo do Antigo Testamento era um esboço, um prenúncio. A ressurreição seguida pelo nascimento de cima é o verdadeiro êxodo deste mundo de lágrimas, este mundo de escravidão. Assim, os judeus celebram o êxodo e ainda estão em escravidão, e os cristãos celebram a ressurreição e ainda não ressuscitaram. Essa coisa toda é um drama. Quando o Espírito vem sobre você, que é o Espírito de poder, então ele vai trazer à sua lembrança tudo o que eu lhe disse, que recebi de meu Pai. Assim, dentro do indivíduo a quem esse poder vem, é o Espírito Santo, a coisa toda se desdobrará dentro dele. Eles o entenderam completamente e pensaram que a restauração de uma teocracia nacional era o que se pretendia com a vinda do Messias. Eles não perceberam que a vinda mais verdadeira de Jesus era o poder manifesto do Espírito Santo, que quando este poder vem, você o levanta de dentro de si mesmo, e então você realmente é o ser que o mundo celebrou ontem sobre a sua ressurreição. Você é aquele mencionado nas Escrituras. Mas você não saberá e será uma testemunha disso até que o poder venha sobre você. E esse poder é o poder do Espírito Santo. Então tudo se desdobra dentro de você. Agora você já ouviu falar da história. Todos vocês conhecem a história.
Você já se debruçou sobre o personagem chamado Judas? Hoje falamos de um homem que é um traidor de uma confiança. Ele é um Judas. Ele simplesmente traiu a confiança, qualquer tipo de confiança. Um homem acabou de morrer em Nova York na prisão, que traiu a confiança da máfia. Ele foi um dos líderes da máfia e deu ao FBI o verdadeiro nome. Coisa Nossa. Ninguém reivindicou seu corpo. Lá estava ele. Ele morreu na prisão porque havia um preço em sua cabeça, um preço fabuloso para matá-lo. Então, ele foi protegido enquanto estava na prisão porque revelou o segredo dessa coisa que entrou na sociedade chamada Coisa Nossa, onde eles fizeram bilhões que você não conseguiria apontar o dedo, portanto, não era tributável. Mas ele traiu isso, então ele era um Judas. Bem, isso não é o Judas da Escritura. Mas quem é esse Judas? Dizem-nos que na última ceia ele disse: aquele a quem eu darei o calmante, pois meu tempo chegou. Tudo foi feito por ordem no Evangelho de João. Ele nunca se mexeu. Ele resistiu a toda ação até o momento certo. Meu tempo ainda não chegou, começando com o 2º capítulo. Ele disse aos irmãos no 7º capítulo: minha hora ainda não chegou. Ele leu o livro inteiro dizendo que a hora ainda não chegou. Ele está seguindo um plano divino. Então, aqui encontramos a predestinação em um, e encontramos o livre-arbítrio ambos unidos no homem. Ele ensina o homem a exercer o livre-arbítrio e mostra-lhes como mudar o padrão de vida, mas ele está sob compulsão para cumprir a vontade do Pai. Tudo deve ser feito a tempo. Então, o momento da traição chegou. No costume oriental, 2 sentavam-se em um divã ou sofá. O convidado de honra sempre foi aquele a quem o anfitrião dava o sopro. Ele pegava a sopa, mergulhava no prato e entregava ao convidado de honra. Então, aquele a quem eu der, ele me trairá. Ele se vira e dá a Judas, e Judas sai rapidamente, e ele lhe disse: o que você tem que fazer, faça rapidamente. É perfeitamente dito, posso lhe contar, sei por experiência. O que você tem que fazer, faça rapidamente. E Judas sai. No entanto, eles não entendem quem vai ser quem vai traí-lo. Senhor, sou eu. Senhor, sou eu. Senhor, sou eu. Bem, é óbvio aquele a quem ele deu. Quem então é Judas? Ele trai o segredo messiânico. Agora, ninguém conhece os pensamentos de Deus, mas o Espírito de Deus. Ele não é então o Espírito de Deus. Se ele trai a Deus, somente o Espírito de Deus poderia trair a Deus, pois ninguém conhece os pensamentos de um homem, mas o Espírito do homem que nele habita, e ninguém conhece ou compreende os pensamentos de Deus, mas o Espírito de Deus. Então, ele não é o Espírito de Deus. Pois ninguém pode me trair senão o Espírito de mim mesmo. Agora nos é dito que existem 2 tradições quanto à sua morte nas Escrituras. Mateus conta no capítulo 27 que ele saiu e se enforcou. Em outras palavras, ele cometeu suicídio. Jesus é feito para dizer: ninguém tira a minha vida, eu me deito. Eu tenho o poder de derrubá-lo e o poder de levantá-lo novamente. Então, aqui encontramos o suicídio, o paralelo. Mas no livro de Atos, disse: ele inchou e inchando, rompeu no meio. Então todas as suas entranhas vieram jorrando. Atos versículo 28. Eram 2 tradições completamente diferentes. Uma nos foi dada por Lucas, pois Lucas escreveu o livro de Atos, e depois temos-o em Mateus. Agora um amigo meu, e ele está aqui esta noite, ele disse: isso aconteceu comigo há 1 ano. Eu não contei porque não sabia, parecia tão estranho para mim. Mas neste fim de semana eu estava lendo o 13º capítulo do livro de João, lendo a última ceia,
lendo tudo sobre o sopro, lendo essas coisas, e eu me perguntei: que absurdo! Eles viram onde ele deu o sopro a quem ele deu. Por que perguntar todas essas perguntas? Sou eu. Sou eu. E então alguém sussurrou para perguntar quem é. O convidado de honra não podia estar do outro lado da rua, o convidado de honra estaria ao lado dele, aquele cuja cabeça estava em seu peito. E ele mergulhou o calmante e deu-lhe e disse: o que você tem que fazer? Faça rapidamente. Agora ele disse: 1 ano atrás eu tive uma visão, e na minha visão eu vi você morto. Você estava morto. Você estava vestido de branco, branco radiante e suas entranhas estavam completamente fora. Essa foi sua morte. Não entendendo, hesitei em mencioná-lo porque, na época, me pareceu que seria Judas. E então, eu vi você vestido de branco, branco radiante, e você estava morto, e sua morte foi causada pelo inchaço e pelo estouro de seu meio, e saiu todo o seu intestino jorrando. Ali estava Neville e ele estava morto. Ele viu a visão perfeita. Eu lhes digo, quando tudo acontece em você, tudo o que você vê, embora apareça fora, está dentro, em sua própria imaginação humana maravilhosa, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Blake, de Jerusalém. Então, todos esses personagens estão dentro de si. E o mais próximo dele é o espírito de si mesmo, que é Judas. A palavra Judas é a mesma que Judá, o mencionado na genealogia. E fala da genealogia. Jacó foi pai de Judá e seus irmãos. Mateus 1, versículo 2. Não mencionou os 3 primeiros irmãos. Nunca mencionou os 3 primeiros. Ele salta sobre os 3 primeiros e vai para o 4, Judá. Judá significa a mão, mas é a mão de Deus, o poder de Deus. É o poder criativo de Deus, o poder diretivo de Deus que pode cumprir o seu propósito. E seu propósito é dar-se ao homem. A história de Jesus é a biografia de Deus. Isso é Deus agora. Quando isso se desdobra no homem, Deus conseguiu entregar-se ao homem. Esse homem então conta isso. Então, hoje aqui nós destacamos um indivíduo como se essa coisa tivesse acontecido na Terra. Isso não aconteceu na Terra. Este é o plano de Deus. Está tudo escrito nas Escrituras. Quando isso acontece em você, você lê as Escrituras para encontrar o paralelo, mas a coisa toda está ocorrendo em um mundo sobrenatural, tudo dentro de você. Ele fala ao homem através dos sonhos, mas ele se revela em visão. É Deus se desvelando. Então, aquele que vem ao meu mundo e ninguém vem a menos que o Pai dentro de mim o chame, ele tem uma visão. Ele hesitou por um bom tempo para me dizer por causa da tradição referente a Judas. Ele era aquele cujas entranhas, quando ele inchou, explodiu no meio, e todas as suas entranhas jorraram. Foi ele quem traiu o segredo, pois eu o traio toda vez que uso essa plataforma. Eu estou lhe contando o segredo de Deus toda vez que eu tomo esta plataforma. Eu estou fazendo o papel de Judas toda segunda e sexta à noite. Eu jogo sempre que falo com um amigo. Se eles me ligarem no telefone, eu estou traindo o segredo. Eu vim, não para abolir a lei e os profetas, mas para cumpri-los. Então, eu lhes digo a lei. Eu reinterpreto psicologicamente a lei, e digo a vocês que, uma suposição, embora falsa, se persistir, se tornará um fato. Sir Anthony Eden. 2000 anos atrás, você ouviu a mesma declaração narrada dessa maneira. O que você desejar, acredite que você a recebeu e você o fará. É a coisa idêntica contada de uma forma mais moderna, a mesma coisa. Se você ousar assumir isso, aquilo ou aquilo, e persistir em sua suposição, ele se tornará realidade e se projetará na tela do espaço. Essa é a lei.
É psicológico. Agora os profetas, eles predisseram os sofrimentos do vindouro e contaram a glória que seria dele. Primeiro, ele foi escolhido nele antes da fundação do mundo. Aqueles a quem de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, e aqueles a quem ele predestinou, ele também chamou, e aqueles a quem ele chamou também justificaram, e aqueles a quem ele justificou também glorificaram. Bem, você não pode tomar estes 5 termos e chegar a qualquer outra conclusão que não a predestinação. Esse é o Espírito em homem cumprindo a vontade de Deus, conduzindo aquele homem até o próprio Deus. Pois a história do Evangelho é a biografia de Deus. Quando essa história se desdobra no indivíduo na primeira pessoa singular e presente, experiência tensa, agora é sua biografia. E se é a biografia de Deus e é a sua experiência, então quem é Ele? Ele é esse poder. Quando esse poder vem sobre ele, ele é poder. E quem é o poder de Deus? Jesus Cristo. Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Quando alguém, agora, coloca a mão no arado e se vira para trás, ele se desvincula para o reino dos céus, mas aquele que o chamou não permite, ou permite que ela se torne imprópria para si mesma, reino. E assim, se ele aparece para ela ou para ele como puro poder, é para um propósito. Como nos é dito, se alguém não crer, tendo sido chamado e ter sido falado, como nos disse na história de Gabriel. Lucas 1, versículos 18 a 23, e Gabriel entrou na presença de Zacarias e disse Zacarias que o Senhor lhe enviara, e então falou a Zacarias da vinda do nascimento de João, e disse: Como vou saber isso? Eu sou um homem velho e minha esposa está avançada em anos. E o anjo respondeu: Eu sou Gabriel. Eu estou na presença de Deus, isto é, onde quer que o mensageiro seja enviado, Deus está com ele, pois o remetente e o enviado são um. E a palavra Gabriel significa o poder de Deus ou o homem de Deus. Você pode traduzi-lo de qualquer maneira. Então, agora você quer um sinal. Bem, este será o seu sinal. Você ficará calado e incapaz de falar até o dia em que isto se cumprir. E quando ele saiu do templo, ele não pôde falar, e aqueles que esperaram do lado de fora em oração enquanto ele acendia o incenso por dentro, ficava perplexo porque sabia que algo havia acontecido quando o viram. Ele não podia falar, ele era burro. Então, quando a criança nasceu, e então no 8º dia, que era o dia agora para ser circuncidado, eles queriam saber como nomear a criança, e eles pensaram que certamente Zacarias, depois de seu pai. E ele fez sinais, pois ele não podia falar, para trazer-lhe uma tabuinha, que ele pudesse escrever, e ele escreveu na tabuinha. O nome dele é João. E como ele escreveu, seu nome é João, a coisa toda foi cumprida, sua boca foi aberta, sua língua foi solta, e então ele falou. Isso era poder absoluto. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Mas neste nosso mundo, quando eu sou colocado no lugar de desempenhar tal papel, em sua infinita misericórdia ele tira da minha mente consciente e racional, aquele ato individual que eu não sou deixado com isto, que eu tocarei nas profundezas do meu próprio ser. Eu tocarei qualquer coisa que meu Pai, que é um com o meu eu, me comanda para brincar, que aqueles que agora se desviarem do caminho serão trazidos de volta para ele. Se essa pequena coisa foi apenas por um momento que você é burro, incapaz de falar. E aqui por um momento não houve discurso, mas eu lhe digo, essa peça é o Eternal Play. Não terminou ontem quando a taça transbordou e de repente, eles saíram, quando reinterpretaram toda a história e a chamaram de pensamento positivo, ou decisões positivas, e todo esse absurdo. Esta é a história eterna. Espere até receber o poder do alto, pois o poder virá e você será vencido pelo Espírito, o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo vier sobre você,
trará à sua lembrança tudo o que eu lhe falei. E o que eu disse a você? Minha vida. Eu te disse exatamente o que aconteceu comigo sobrenaturalmente. Isso acontecerá a você individualmente e você saberá que eu lhe contei a verdade. Essa é a eterna história do Evangelho. Então, quando ele disse: entre os maduros, eu também concedo uma sabedoria, não é a sabedoria desta era ou dos governantes desta era, pois eles estão fadados a morrer. Eu concedo uma sabedoria secreta e oculta de Deus que Deus decretou antes dos séculos para nossa glorificação. Isso é o que ele transmitiu. Então ele nos diz no mesmo capítulo, o capítulo 2 de 1 Coríntios, como é impossível para qualquer pessoa conhecer os pensamentos de um homem, exceto o espírito daquele homem que habita nele. E, portanto, ninguém conhece ou compreende os pensamentos de Deus, exceto o Espírito de Deus. E assim, ele envia o Espírito sobre você. Então a verdadeira vinda de Jesus, o retorno de Jesus, no sentido mais verdadeiro, é simplesmente o poder manifestado do Espírito Santo. Essa é a sua vinda. Ele não pode vir de outro jeito. Ele se torna invisível. Ele parte deste mundo e envia o Espírito Santo. Bem, o Espírito Santo vem como vento, posso lhe contar, assim como o vento. E quando você ouve, é o som mais sobrenatural que você já ouviu, mas é o vento. Ela possui você e depois você acorda. E você acorda para se encontrar sepultado, e então você sai daquela tumba onde você foi enterrado, e então tudo, a história inteira agora, se desdobra dentro de você, cena após cena sem qualquer desvio, e esse é o ser que você é. E quando isso acontece e chega ao final, você sabe quem você é. Você é o próprio Deus. Você é o poder de Deus que é Jesus Cristo. O poder de Deus e a sabedoria de Deus. E agora você conhece o verdadeiro êxodo do cativeiro. O que você leu no Antigo Testamento foi apenas um esboço, um prenúncio, mas quando isso acontece com você, este é o verdadeiro êxodo quando você é libertado, libertado porque você encontrou o Filho. Se o Filho libertar você, você está livre de fato. E o Filho está diante de você, e você sabe exatamente quem ele é, e ele sabe quem você é. Então, não feche o livro e espere por um ano. Estenda sua esperança completamente na graça que vem a você na revelação de Cristo em você. Pois é onde ele está. Ele está todo enterrado dentro de você. Enquanto isso, use a lei psicologicamente. Observação externa não significa nada. Todas as cerimônias externas não significam nada, absolutamente nada. Tudo é apenas, bem, esse foi o meu comando quando fui enviado. Abaixo os sangues azuis, todo o protocolo da igreja. É o que isso significa. Abaixo completamente. Não dê atenção a isso mesmo para a coisa simples, que é uma coisa muito agradável. Quando você se senta para jantar e alguém o chama para dizer graça, diga graça. Não seja abusivo sobre isso, diga, mas você sabe que isso não significa nada. Mas faça isso se você for chamado a fazê-lo. Nós não temos isso em casa. Sentamo-nos e aproveito minha refeição que minha esposa preparou, e agradeço a ela por prepará-la. Mas se alguém lhe pedir para fazê-lo, faça. Mas todas as cerimônias externas significam absolutamente nada. Esse foi o meu comando quando fui enviado. Abaixo os sangues azuis, abaixo com todo o protocolo da igreja. Então, o chamado beijo dos pés que você viu nesta foto no outro dia e a lavagem dos pés desses 12 homens idosos e beijando os pés, isso é fora. Não tem nada a ver com o verdadeiro e verdadeiro cristianismo. Eu lhe digo o que é da experiência. Ele vai acordar dentro de você, e então você conhecerá todos aqueles discípulos qual aspecto do seu próprio ser representa. E aquele que estava mais próximo dele,
aquele que era seu amigo, aquele a quem ele dava parte honrada. Esse foi Judas, a mão de Deus, a mão diretora que poderia cumprir seu propósito final traindo o segredo, como eu faço toda vez que falo com você. Eu traio o segredo de Deus. Eu não posso trair isso se eu não souber. Ninguém pode trair o que ele não conhece, portanto, é preciso primeiro conhecê-lo para traí-lo. Mas estou traindo isso. Eu estou dizendo exatamente como isso acontece. Isso acontece da maneira que eu te disse. Virá de repente sobre você o Espírito Santo. Virá como um vento tempestuoso, e quando chegar, você acordará para se encontrar sepultado e então terá a sabedoria inata, porque Cristo é também a sabedoria de Deus, não apenas o poder de Deus para mover essa pedra de onde os sapatos do pescador de Morris West foi. Esse foi o selo. Quebre-o empurrando-o de dentro, e você sairá, e você encontrará ao seu redor as testemunhas do grande evento que Deus teve sucesso em seu propósito, que foi despertá-lo como Deus. Pois este é o nascimento de Deus, não nascido do sangue ou da vontade da carne ou da vontade do homem, mas de Deus. E você sai, e o sinal do seu nascimento está presente, e aqui está o sinal embrulhado, como lhe é dito, em panos de roupas. E você pega e da maneira mais agradável que você diz: como está meu amor? E tudo desaparece, incluindo as 3 testemunhas que testemunharam o nascimento. Então vem o segundo grande evento, quando ele está diante de você, e você cumpre as Escrituras, o 89º Salmo. Eu encontrei Davi, e ele clamou a mim: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. E então ele está diante de você. E esse relacionamento é para sempre. É a lembrança de retorno, pois você não tem a sensação de que isso acontece agora. É simplesmente que sua memória retornou, como se você tivesse sofrido de amnésia total. Não é algo que te assusta, você sempre soube que ele era seu filho. Essa é a sensação que eu tive. Então, de repente, ele volta. O que vem de volta? Bem, o Espírito Santo está sobre mim. Bem, quem é o Espírito Santo? Ele que traz à sua lembrança tudo o que eu lhe disse. E Davi, no Espírito, não me chamou de meu Senhor. Bem, quando ele o chama de meu Senhor, qual é o nome de meu Pai, para todos os filhos chamados seu Pai, e falou de seu Pai como meu Senhor? Então, Davi, no Espírito, me chamou de meu Senhor. Ele faz isso em espírito, não aqui na terra. E então vem a grande separação de seu corpo de cima para baixo, e sua ascensão ao céu, separando o evento chamado ressurreição, da ascensão. E você pode contá-los. Não são 40 dias. Você pode contar tudo. Está entre a minha foi no dia 20 de julho de 1959 e a subida ocorreu no dia 8 de abril de 1960. E é aí que se sobe, ascende ao céu. E a coisa toda, como lhe é dito, reverbera como um trovão. E então vem o selo de aprovação no dia 660. E essa é a descida do Espírito Santo em forma corporal como uma pomba. E aqui ele repousa sobre você. Você o traz para cima, e ele está te sufocando com beijos quando a coisa toda se desvanece. E então você vem e diz isso. E assim, a história de Judas quando ele trair, ele faz isso rapidamente, eu te digo. Você está sentado no chão, explicando a palavra de Deus para aqueles que estão sentados diante de você, e ele é um deles. E de repente ele pula e você sabe exatamente o que ele vai fazer. Ele vai contar, você não usa a palavra trair, ele vai dizer exatamente o que ele ouviu dizer, você está falando do reino de Deus. E ele vai dizer que você está falando do reino, e que você é o rei, e ele vai dizer às autoridades sobre o que você disse. Ele tem que trair o reino, e ele sai e diz isso.
Então vem a autoridade, e ele revela seu braço, e o nome dele que saiu é o braço de Deus, a mão de Deus. Ele revela isso, e você vê a relação entre aquele que saiu e você mesmo. Agora você está completamente desvelado quando ele prega em seu ombro aquele pino, aquela estaca de madeira e martela isto dentro, e então tira a manga e leva o braço e está nu. E então você conhece o capítulo 53 de Isaías, quem acreditou em nosso relato, e a quem foi revelado o braço do Senhor. E como tudo é colocado sobre aquele ser, ele então tem que arcar com o fardo, mas ele irá ver as dores de seus esforços, do seu trabalho, e ele se alegrará. Ele ficará satisfeito quando souber que passou. Então, você pode dizer a qualquer um, se eles me veem em qualquer papel que pareça um papel duro, então saiba que eu conscientemente não estou ciente disso enquanto eu interpreto essa parte. Eu tenho que jogar, porque este é um mundo sobrenatural do qual eu falo, é um ser sobrenatural do qual eu falo, é uma parte sobrenatural que eu estou tocando quando eu toco essas partes à noite. E certas partes, estou aliviado da memória delas, pois elas precisam ser feitas para levantar um. Pondo a mão no arado e voltando-se, inventa-se para o reino dos céus. Lucas 9 versículo 62. E o que o levou a voltar atrás? Dúvida. Eles questionaram, e assim quando Zacarias disse: Como eu vou saber disso? Eu sou um homem velho e minha esposa está avançada em anos. Como ela poderia conceber e ter um filho? Ele disse: Eu estou na presença de Deus. Em outras palavras, eu estou falando por aquele que me enviou, e ele nunca me abandonou. Portanto, ele está comigo. Agora, o poder absoluto vai deixá-lo mudo, e assim ele disse a ele: Você ficará em silêncio, incapaz de falar, até que o que eu tenha predito tenha se passado, porque você não acreditou nas palavras que ele me deu a falar. Eu falei com eles, mas você não acreditou em minhas palavras. Então, você me verá em muitos papéis. Muitos de vocês me viram em papéis diferentes. No entanto, minha mente consciente e racional sempre foi removida ao retornar de certas partes que tive que jogar, pois estou sob compulsão por desempenhar essas partes, depois de ter sido despertado. E meu amigo teve que me ver nesse papel para saber quem realmente é Judas. E eu sou Judas toda vez que traio o segredo messiânico. E eu sou o único que lhe disse para fazê-lo rapidamente. Essa cena eu me lembro vividamente. O que você tem que fazer, faça rapidamente. Ele certamente fez isso rapidamente. Não houve tempo entre a sua partida e a chegada da autoridade que entrou e cortou minha manga e bateu no meu ombro aquela estaca de madeira, na qual ele então colocou o fardo. Então, eu te digo, essa peça é uma peça eterna. Vai durar para sempre e para sempre e para sempre, e cada um faz sua saída. Qual é o êxodo deste mundo de lágrimas em um estado de felicidade, mas só assim ele faz o êxodo. Então, quando eles cantam os hinos de como eles foram levados da escravidão no Egito para um mundo de liberdade, no entanto, todos continuam escravizados como há milhares de anos, então, o que eles estão comemorando? Para quando o líder real, o novo Moisés vem, eles não o reconheceriam. O novo Moisés veio e foi chamado de Jesus, que significa Jeová. O próprio Deus veio desta vez na forma de homem. E esse é o novo Moisés, e sua vida é o padrão que o homem um dia imitará realmente na experiência, e, portanto, é o seu padrão. É dele, e é a única maneira de você sair do mundo. A morte não vai tirar você deste mundo. Você vai morrer e ser restaurado à vida, assim como você é agora, em um mundo como este. É terrestre e você ainda estará se esforçando ao fazer isso agora. Não há poder transformador na coisa chamada morte. Não há transformação na morte. Você se encontra o mesmo ser. Jovem, sim,
Mas isso não é transformação, a mesma identidade. Mas aquilo de que falo é uma transfiguração completa, uma transformação completa da forma. Você não é mais essa pequena vestimenta. Você é glorificado e usa um corpo glorificado que não tem as necessidades desse corpo. E onde quer que você vá vestido naquele corpo, tudo é perfeito. Não há lugar para onde você possa ir. Ande pelo inferno, vai se tornar o paraíso. E alguém vestido nessas vestes, indicando o corpo físico, caminhando pelo céu, o transformaria em inferno. Então, eu lhe digo que você é a coisa mais gloriosa do mundo. E o que eu lhe contei, eu lhe digo por minha própria experiência pessoal. Não estou teorizando, não estou especulando, eu sabia que alguém tinha que me ver nesse papel, e ele tinha essa visão há um ano, mas por causa do costume e sua associação com a ideia de Judas como aquele cujas entranhas. Primeiro de tudo, ele inchou inchando, estourou no meio e todas as suas entranhas saíram jorrando. E me amando como ele, e acreditando em mim como ele não sabia como associar isso com o que ele tanto ama e confia para dizer a verdade. Bem, eu posso te dizer, eles são o mesmo ser, pois ele é o espírito de um, o convidado de honra a quem ele deu o sopro. Essa é a posição de honra, não em torno de uma mesa como a temos aqui na foto de Da Vinci. Não havia mesa, não no mundo oriental. Você se sentou em um divã, não mais do que dois a qualquer momento, e os divãs estavam por perto. E o anfitrião, se o mergulhasse, pegava um pedaço de carne e mergulhava, e aquele a quem ele dava carne ou pedaço de pão, esse foi a sopa, aquele a quem ele deu, que era o convidado de honra. Enquanto hoje, sentados ao redor da mesa, sentamos o honrado convidado à nossa direita, e aqui está a posição de honra. Mas ali, aquele cuja cabeça estava em seu peito, e ele simplesmente disse: Quem é? Quem está mais próximo de você, mais seu espírito? Então, ninguém conhece ou compreende os pensamentos de Deus, mas o Espírito de Deus. Então, se Deus algum dia fosse traído, ele só poderia ser traído pelo Espírito de Deus. Tinha que ser revelado. Não poderia ser descoberto por qualquer raciocínio filosófico. Nenhum homem neste mundo, como lhe é dito nas Escrituras. O homem não pode encontrar a Deus. Toda a sabedoria do homem não encontrou Deus. Deus teve que se revelar, e a revelação é a traição de Deus. Ele se trai ao revelar-se ao homem. E esta é a história, tal como está escrita e nos é contada nas Escrituras. Você define sua esperança totalmente nesse momento no tempo quando se trata de você. É chamado graça nas Escrituras. Poupa totalmente a vossa esperança sobre a graça que vem a vós, na revelação de Jesus Cristo. Bem, a graça é simplesmente um presente merecido e imerecido de Deus para o homem, e esse dom é o próprio Deus. Então você é elevado do nível de ser um filho para o nível de ser o Pai. Agora vamos entrar no silêncio.